Sou da mais da Igreja na Paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o pastor Ricardo Braga. Meu amado, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê seu like, bora pro vídeo. O povo que saiu escravo. Havia um em especial servindo a um rei, copeiro chamado Neemias. Longe da sua terra, do seu povo, um simples copeiro servia ao rei. Recebeu a notícia ele que todo o seu povo estava derrotado, escravizado, a terra não existia mais, o reino acabado, os muros derrubados, os portões queimados. E ele se entristeceu muito. Seu rosto demonstrava muita tristeza, mas ele era amado do rei porque era um copeiro excelente, o rei via virtude nele. E quando o rei olhou o seu semblante triste, porque ele não conseguia esconder sua tristeza, o rei perguntou a ele: por que você está tão triste? Eu estou vendo na sua cara, você não está bem. Ele falou para o rei: eu não posso estar bem, meu povo, o povo que eu amo, está sofrendo, né? Como eu tive que sair, muitos escravos, os que estão lá não estão passando bem, o reino não existe mais, o muro caiu, os portões foram queimados, fomos invadidos, dispersos, escravizados. E o rei falou: e qual é o desejo do seu coração? Gostaria de voltar lá, tentar reconstruir os muros. Deus colocou no meu coração que eu devia voltar e reconstruir o muro, reconstruir as muralhas de Jerusalém. É isso que eu quero fazer. E o rei falou: olha, eu vou dar um prazo para você fazer isso, eu vou deixar você fazer isso aí. Vou dar um prazo para você ir lá reconstruir essas muralhas, vou dar uns dias, 51 dias para você ir lá e reconstruir essas muralhas. Neemias tinha um prazo para fazer uma missão impossível. Reconstruir as muralhas de uma cidade inteira e refazer portões da cidade inteira, de madeira, altos, grossas, com grilhões de cobre e ferro. Sozinho. Partir para lá, uma tarefa grandiosa, porque recebeu esse sonho da parte de Deus para fazer um negócio desse, com 50 e poucos dias. É impossível. Aí quando eu estava meditando sobre essa palavra, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é o seguinte: eu vou ler a passagem de Neemias 4 para cá, mas eu estou resumindo, sem ler o texto, vou ler a partir do 4 para cá, estou na introdução do texto, para dizer para você o seguinte: quando Deus levanta você para uma tarefa que ela pode parecer assim impossível aos olhos humanos, quando ela parece grande demais, ela põe essa tarefa no seu coração, uma tarefa gigante. Você tem que entender que essa tarefa é dele, não é sua. Se você for meditar nessa tarefa pensando na sua capacidade de realizá-la, você não vai chegar à conclusão de que ela é possível. E quando você chega na conclusão de que ela não é possível, porque você está pensando que você vai concluí-la através das suas limitações, você não vai dar um passo para fazer essa tarefa acontecer, porque você está enxergando na sua capacidade. Como Pedro, por exemplo. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Aí, eu também quero fazer isso. Aí Jesus falou: Pedro, venha. Pedro estava andando sobre as águas. Aí quando ele olhou para o lado direito, viu onda, olhou para o lado esquerdo, viu onda, ele falou: como é que eu estou fazendo isso? Ele começou a afundar. Porque ele olhou as circunstâncias e não olhou para Jesus e ele começou a afundar. Então, você tem que entender o seguinte: quando Deus coloca algo no seu coração que é grande demais, você tem que entender que essa obra é dele, que quem vai realizar é ele, e que quem vai mover as circunstâncias para que ela seja concluída é ele. Então, você duvidando da capacidade dele ao realizar essa obra, você não vai ser capaz de realizá-la. Por quê? Porque você não tem fé para fazer isso. A fé
é a certeza das coisas que a gente não vê. E se você começar a questionar que você não é capaz de fazer essa obra, porque você está vendo a sua capacidade em relação a ela, isso também é falta de fé. Porque Deus colocou essa coisa tão grande no meu coração, mas eu, nas minhas limitações, você não está olhando para Deus. Então, o Neemias não teve isso, não. Davi também não teve isso, não. Eu vou derrubar o gigante. Olha o tamanho do Golias. Ele pegou a porcaria de uma pedra, deu na fronte do Golias. Ele não olhou o tamanho do gigante, mesmo ele sendo pequeno. Neemias tinha que reconstruir um muro gigante de uma cidade inteira, reconstruir portões, fazer forja de grilhões dos portões, maçanetas e tudo, aquelas ferragens. E ele também não olhou para isso. Qual é o plano que Deus colocou no seu coração? Qual é a tarefa, qual é a missão que você acha grande demais e não consegue realizar porque você está olhando para a sua limitação, está cheio de, porém isso, porém aquilo, porém se acontecer isso, se acontecer aquilo, olha as minhas condições atuais. Se você for ficar olhando para as suas condições atuais, psíquicas, emocionais, físicas, financeiras, então realmente eu bato o pau para você, porque a sua fé é ridícula. Sua fé é minúscula, quase inexistente. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito triste isso, porque Deus dá talentos para você multiplicá-los. Se Ele te deu talento sem fé, você vai enterrar. Quando você enterrar o talento, no dia do julgamento, Ele vai dizer, servo mau e infiel. É impossível você agradar a Deus sem fé. E a fé é a certeza das coisas que você não vê. Eu estou cansado de ver gente que nos dias de hoje, que fica falando para mim, não, que Deus colocou algo no meu coração, mas na verdade não se realiza, nunca acontece. Aí quando você vai investigar o porquê que não acontece, é porque a pessoa mesma fica questionando o tempo todo, cada passo que ela dá, que aquele sonho é muito grande. Por exemplo, uma irmã, vou dar um exemplo prático. Deus colocou no meu coração de eu abrir uma doceria, mas eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não sei como fazer, eu não sei como começar. E aí a pessoa fica sempre colocando empecilhos. E aí outro dia eu vi uma história de uma moça que ela cuidava de 9 irmãos, não vivia numa miséria desgraçada, não tinha roupa do corpo para vestir, e ela se negou a viver naquela miséria, conseguiu arrumar emprego de faxineira. Com o emprego de faxineira ela guardava cada centavo, não comprava nem roupa para vestir. Um dia, trabalhando numa casa de família, ela aprendeu a fazer um bolo. Resumo da história, ela virou dona da Sodier Doces. Hoje é dona de uma franquia de doces. Mas a moça que Deus falou para ela abrir uma loja de bolos, fica falando que ela não tem dinheiro para comprar uma farinha, que ela não tem dinheiro para comprar um ovo, que ela não tem dinheiro para aprender a fazer doce, sendo que no YouTube tem jeitos dela aprender. A pessoa, uma virou dona de uma mega empresa de franquia de doces, a outra que Deus colocou no coração para abrir uma lojinha, ela não consegue porque ela fica cheia de poréns. Eu tô cansado, de verdade, de ver gente falando que não dá, que não pode, porque eu não consigo, porque Deus falou para mim, mas olha isso, olha aquilo. Meu Deus do céu, que geração fraca, incrédula. Quando eu fico meio cansado de falar do meu testemunho, porque eu já falo dele há tantos anos, que para mim já é cansativo. Mas que eu tinha 17, eu tô com 60. Mas quando eu estava na estrada, eu dava um passo de cada vez. Eu nunca pensei em desistir. Nunca. Mas como que eu fiz para andar 3.500 quilômetros? Eu dava um passo e depois eu falava, eu preciso dar outro. Aí eu dava outro passo. Aí eu dava outro passo. Aí eu dava outro passo. Se eu parasse de dar um passo, eu pararia de dar os outros à frente. Quando as pernas cansavam e eu não conseguia mais dar um passo, eu arrastava os pés. E se meus pés não pudessem arrastar, eu engatinharia. E se eu não pudesse engatinhar, eu ia me arrastando. Porque eu não podia era parar.
Quando eu apanhei no posto de gasolina, eu literalmente fiz isso. Eu cheguei no posto de gasolina andando, saí de joelho, saí me arrastando até chegar no pneu de caminhão, ficar de pé e alcançar um banheiro de posto para poder dormir. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está correndo, cansou, anda, cansou, de joelho, cansou, engatinha, cansou, se arrasta, mas não para. O que eu quero dizer para você é que as limitações, os medos, só existem na sua cabeça. E isso vai fazer você parar, vai fazer você reduzir, vai te travar. E não é culpa de Deus. Ele colocou planos, projetos, você que vai decidir o que fazer com isso. E não adianta ficar culpando Deus que é difícil. Meu Deus do céu! Tem coisa mais difícil que ir para a cruz? Ele deu alguma desculpa para não ir? Ele chegou a pedir para não ir. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E quando ele falou isso, ele estava no auge de uma agonia tão grande que ele estava suando sangue. Isto chama-se angústia profunda. Pai, afasta de mim este cálice. Ele não parou. Qual é a tua desculpa para parar? Você está suando sangue? Você está nesse nível de angústia? Ele não parou. Pisou na cabeça da serpente e foi para a cruz para te dar a vida eterna. Qual é a tua desculpa? Qual é o teu mimimi? Falta de fé. Falta de fé. Neemias recebeu uma missão. Um homem sozinho, copeiro de rei, escravo, não ganha salário para ser copeiro. Vai ter que reconstruir uma cidade inteira. O primeiro prefeito de Jerusalém. O muro inteiro. Portões, grilhões de ferro nos portões. Ele não sabe como fazer isso. Ele está sozinho. E tem um prazo irrisório. 50 dias. Vai fazer esse muro aí. E volta. Ele nem questionou. Subiu no burro e foi embora para lá. E chegou no monte de uma cidade. Olhou em volta, tudo derrubado. Tudo derrubado. Olha a tristeza do coração. O cara olha do monte, todo o muro derrubado. Rapaz, eu vou falar algo para você. Eu quero que você se coloque no lugar de Neemias. É uma tarefa humana impossível, né? Você está lá, no alto de um monte, olhando um muro gigantesco com pedras grandes que você sozinho não consegue carregar, com portões queimados, e você tem a tarefa de reconstruir aquilo. Não dá vontade de voltar para trás? Não, fala a verdade. Você está lá. Fala, como é que eu vou fazer isso aqui sozinho? Ah, não. 51 dias, olha lá, eu vou ter que voltar para trás esse negócio aqui. Mas aí, meu amigo, o projeto não é teu, é de Deus, né? E aí você vai falar o quê? Se você não tem fé, você volta para trás. Mas aí quem tem fé começa. Ele começou, e aí começaram a ver ele trabalhar. As pessoas começaram a se juntar para ajudar. E aí veio um de tribo de cá, da tribo de lá, da tribo de acolá, e é Deus trazendo o povo, e ele começou a dar ordens. Você é da tribo de não sei quem, você é da tribo de não sei fulano, você é da família de não sei clano, você pega esse trecho, você pega daquele trecho, você pega aquele trecho, e as pessoas começaram a se juntar. E de onde vieram essas pessoas? Trazidas por Deus, movidas por um homem que teve uma iniciativa. E aí no Neemias capítulo 4 diz assim:
Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isto? Sacrificarão e acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ouve, ó nosso Deus, somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do seu povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os atoditas, que tanto ia crescendo na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para se desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: desfaleceram-se as forças dos carregadores e o pó, e muito, e nós não podemos edificar os muros. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornaram contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, suas lanças, com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, metade deles tinha lança, escudos e arcos e couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um das suas mãos. Um fazia a obra e o outro tinha arma, uma mão na pá, outra mão na espada. Os edificadores tinham espada na cinta, nos lombos. Edificavam os que tocavam a trombeta junto comigo. E disse aos nobres, aos magistrados, aos restantes do povo: grande e extensa é a obra, e nós estávamos apertados no muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vós ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um do seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem meus homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha armas e águas. Vamos decifrar isso aqui. É muito forte. Inimigos como Sambalate, inimigos de Samaria, inimigos como Amonitas e Tobias, vendo que fracos judeus que foram derrotados,
estavam tendo êxito construindo o muro. Eles começaram a se assustar. Como que esses fracos judeus, que foram expulsos, derrotados, escravizados, estão agora reedificando a cidade? Você foi derrotado, você foi expulso, ridicularizado, sua vida foi acabada, destruída. Você tomou decisões ruins. Talvez você seja como as pedras queimadas do muro de Jerusalém. Deus está usando pedras queimadas para reconstruir o muro. A palavra diz aqui: as pedras queimadas estão de volta no muro. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem seja a pedra queimada, que foi queimada pela circunstância de uma vida de decisões, escolhas erradas, lançada fora pelo seu pecado, pelas suas escolhas que destruíram a sua vida, as consequências do que você escolheu, as coisas ruins que foram lançadas contra você, a culpa, o arrependimento, o remorso te consomem, mas Deus pega a pedra queimada, a pedra lascada e põe de volta no muro, dando a ela nova utilidade, dando a ela honra, dando a ela uma nova esperança. Você é uma pedra queimada que está de volta ao muro. Não é hora de você aceitar o seu destino. Quem disse que esse é o seu destino? Seu destino, quem diz é Deus. As pedras queimadas voltem para o muro de Jerusalém. Se você é uma pedra queimada, volta para o muro de Jerusalém. Sanbalaque, Tobias, os amonitas, os amoreteus vão tentar te ridicularizar, vão tentar dizer para você: você é só uma pedra queimada, mas o Senhor está usando os israelitas para te colocar de volta no muro. Vão tentar dizer que a tua obra na tua vida acabou, mas você está sendo reconstruído. E você não pode ouvir o inimigo. Você tem que ficar com uma mão na pá, outra mão na espada, uma mão sendo reconstruído, outra mão para lutar, uma mão no cimento, outra mão pronta para guerrear. Os judeus, ouvindo que eles foram desprezados, ouvindo que eles foram derrotados, tomaram outra posição. Agora eu vou ouvir ao Senhor meu Deus, uma mão na pá, outra mão na espada. Uma coisa é você ser pacífico, outra coisa é você ser passivo. Não, eu vou reconstruir esse muro. Eu não vou ouvir meus inimigos, eu vou ouvir o Senhor meu Deus. Meu Deus mandou eu construir, eu vou construir. Eles estão dizendo que eu não valho nada, mas o meu Deus disse que eu posso tudo. Eles dizem que eu não vou acabar o muro. Meu Deus juntou a gente. Eles dizem que eu sou derrotado, meu Deus diz que eu sou vitorioso. Eles se levantam um exército contra mim, mas Deus se levantou a favor de mim. Eles estão se juntando com armas. Eu tenho lanças, espadas e uma pá de pedreiro. Eles estão se levantando um exército para derrubar o muro, mas eu tenho um Deus que edificou ele. Do meu opróbrio, da minha vergonha, Deus está me exaltando, me dando honra. Da minha iniquidade, do meu pecado, Deus está me dando honra. Na presença de quem me humilhou, Deus está me dando honra. Da casa que foi derrubada, Deus está me edificando outra. Na presença de árabes, de amonitas, de Sanbalaque, de Tobias, Deus está construindo outra casa para mim. É hora de você guerrear. Não é hora de viver no ritmo que estava. Existe um muro para construir.
Você tem uma pá de pedreiro numa mão, você tem que ter a espada na outra. Deixa de ser passivo e bora agir. Pedra queimada. Volta pro muro. E no final dessa história, como está escrito aqui, dos inimigos tentaram desqualificar, tentaram humilhar, tentaram guerrear, mas de dia e de noite Neemias foi organizando o povo. Organizaram guerreiros, organizaram as armas, organizaram os pedreiros, organizaram os ferreiros, organizaram os marceneiros, e antes do prazo, um muro foi feito. Jerusalém voltou para dentro da cidade. Neemias virou prefeito. Os inimigos do lado de fora não venceram, não puderam superar a Deus. E a mensagem dessa palavra é: qual o tamanho da sua fé? Que sonho Deus colocou no seu coração? E o que você está fazendo para vivê-lo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz.